Fala galera, tudo bem com vocês? Arthur aqui falando. E esse vídeo é basicamente uma aula de Power BI, onde eu vou dividi-lo em duas partes, para não ficar os vídeos tão compridos. Foi uma aula ministrada para alunos de graduação de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, basicamente, se é a sua primeira vez aqui e você curtir o vídeo, deixe o seu like e considere-se também se inscrever no canal se curtir o conteúdo. Aqui basicamente a gente fala de contabilidade, finanças e investimentos e a base de dados, todas as bases de dados que foram usadas eu vou deixar os links aqui na descrição, caso você também queira replicar o estudo na sua casa, fique à vontade, tá certo? Bora para a aula então lá. Navegando pelo universo dos dados, descubra o Power BI e seus recursos poderosos. Bom, o que é o Power BI? Então, basicamente, o Power BI é uma plataforma de análise de dados. Ela serve para a criação de painéis e relatórios interativos. Ajuda a transformar dados em insights valiosos para negócios de todos os tamanhos. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e tornou-se uma das ferramentas de análise de dados mais populares no mercado. O Power BI também permite a conexão de diversas fontes de dados, a criação de visualizações personalizadas, o monitoramento em tempo real de negócios e também ajuda na tomada de decisões informadas ou baseadas em dados precisos. Ela tem uma interface intuitiva e fácil de usar e é popular em diversas indústrias e setor de serviços também. O Power BI tem uma versão então online, onde você basicamente acessa o www.app.powerbi.com. Tem, dependendo da universidade que você está, algumas universidades federais fornecem o acesso a conteúdo da Microsoft, por exemplo, então você pode acessar com o seu e-mail educacional, ou mesmo também, dependendo da sua companhia, às vezes tem o acesso liberado a funcionários. Também tem a versão do desktop, onde você tem que baixar o aplicativo para poder estar utilizando. Tem também a versão de aplicativo móvel. E o Power BI também tem integração com outros diversos aplicativos, como por exemplo Excel, SharePoint e o Dynamics 365. No nosso estudo 1, vamos utilizar então uma base de dados chamada Sales Data. Optamos então por utilizar uma base de dados disponível na internet, no site da Kaggle, né, nesse link que está na tela. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo caso você queira replicar o estudo. Então basicamente vai ser feito o download dessa base de dados e vai ser extraída numa pasta no computador, o arquivo em Excel. Abrindo o aplicativo do desktop, você terá a seguinte interface. Então, para nós começarmos abrindo a nossa base de dados, vamos clicar no ícone Excel Workbook ou no seguinte ícone ali no meio da tela, Import Data from Excel. Então nós vamos começar importando os nossos dados. Vamos selecionar o arquivo Excel que está extraído na pasta que você extraiu no computador e vamos clicar em abrir. Em seguida, abrirá para nós uma janela que essa janela então se chama o recurso do Power Query. Basicamente nesse Power Query então você poderá fazer a importação dos seus dados, podendo importá-los diretamente ou fazer a transformação deles antes da importação. Vamos clicar em Transform Data, só para então contextualizar o que é o Power Query, que ele é uma ferramenta que vem junto com o Power BI, coleta, transforma e limpa dados de diversas fontes.
automatiza o processo de limpeza e preparação de dados, garante a qualidade dos dados, altamente personalizável e permite aplicação e transformações específicas aos dados, atende à necessidade de diversos usuários. Ele também remove erros, né, valores nulos ou inconsistentes, além de filtrar e agrupar dados que irá criar resumos ou análises agregadas. As aplicabilidades do Power Query são adicionar colunas calculadas com base em fórmulas lógicas personalizadas, extrair dados do arquivo de texto, do Excel, reduzir o tamanho do conjunto de dados, eliminando colunas desnecessárias, e também automatiza o processo de preparação de dados para economizar tempo e eficiência. Então, após a gente clicar ali no Transform Data, vai abrir a seguinte tela, onde é possível editar os dados. Então temos ali, abrindo a nossa base de dados, podemos analisar que a gente tem a coluna região, país, tipo de item, o canal de vendas, se é online ou offline, também a ordem, a data da ordem do pedido, o ID do pedido. Então vamos iniciar a nossa transformação, manipulação de dados, selecionando duas colunas, que são as colunas Units Sold, que é unidades vendidas, e Unit Selling Price, que são o preço das unidades vendidas. Segurando a tecla Ctrl, vamos selecionar a coluna Unit Sold e a coluna Unit Selling Price. Vamos clicar então lá no menu em Add Column. Depois vamos clicar em Standard. Depois de clicar em Standard, vamos clicar em Multiply. E aí, ao final da nossa base de dados, vai ser criada uma nova coluna, que é uma coluna então de multiplicação entre essas duas colunas que foram selecionadas. Ela vai aparecer ao final da planilha. Então, se estamos multiplicando as unidades vendidas pelo preço de venda, estamos obtendo então como resultado uma coluna de receita de vendas, que vamos renomear ela para Sales Revenue, para continuar na língua original, na língua mãe, no inglês. Dando somente então, depois que criamos essa coluna, damos 2 cliques acima do nome dela e vamos renomear para Sales Revenue. Vamos lá em cima no botão, perto do botão arquivo, vamos clicar no botão Close and Apply. E então vamos fechar o Power Query com as mudanças feitas nos dados. Vamos abrir o Power BI, vamos voltar na verdade para o Power BI e clicando ali no lado esquerdo temos 3 abinhas ali que são 3 abas, sendo a aba do meio que chama a aba Data View do Power BI. Clicando nela, nós vamos abrir então justamente essa aba chamada Data View, onde vamos poder ver os dados que foram importados. Dentro das aplicabilidades dessa aba, a gente pode então perceber os dados que foram carregados no Power BI, permite, né, a visualização e a edição desses dados em tabela. Colunas podem ser renomeadas, reordenadas ou removidas. E as configurações do tipo de dados podem ser ajustadas para garantir a correta análise dos dados. Também podemos, algumas outras aplicabilidades dessa aba, ela possui recursos para criar relações entre tabelas, permitindo a visualização e análise de informações relacionadas. Ela permite criar medidas que são cálculos personalizados, feitos com base em colunas específicas da tabela. É possível aplicar filtros aos dados. E também é possível transformar e limpar os dados utilizando Power Query diretamente na aba Data View.
Nós queremos colocar como próximo passo a coluna que chama Order Date na ordem crescente. Então temos ali as datas das ordens dos pedidos, só que só que a coluna não está sendo apresentada na ordem cronológica. E também, ao analisar esses dados, verificamos que algumas datas elas estão em formatos diferentes, né, o que atrapalha a análise. Por isso a importância de sempre verificar bem os dados antes de começar a trabalhar com eles. Então, se a gente analisar ali algumas linhas têm colunas, então as datas estão divididas em colunas, outras em traços. Por isso, temos que tornar isso homogêneo. Também verificamos que as colunas Order Date e Ship Date estão em formato texto. Vamos ter que fazer a transformação para o formato data para poder trabalhar com esses dados. Então devemos basicamente trocar a data type para date e format para short date das duas colunas. Então, basicamente, vamos selecionar a coluna que a gente quer fazer essa troca, clicar ali em cima onde diz Data Type e selecionar a data, e depois ali o formato vamos selecionar Short Date, como eu disse. Vamos então ordenar a coluna Order Date para Short em Ascending. Basicamente a gente clica ali na setinha que tem ali, do lado do nome da coluna, e vamos clicar em Short Ascending para ordená-la em ordem crescente. Agora os dados eles vão ficar ordenados, né, por ordem cronológica da data dos pedidos. Em seguida, vamos trocar as colunas que são correspondentes à unidade monetária ou dinheiro. Vamos trocar ela para o formato currency ou formato moeda. Então as colunas que são esse tipo de formato são as colunas Unit Selling Price, Unit Making Cost e Sales Revenue, né? Então vamos selecionar cada uma delas e lá em cima onde diz Format, vamos selecionar Currency para cada uma delas. Agora, e aí o Power BI vai entender que estamos trabalhando em formato papel moeda ou formato dólar. Como eu disse, então agora o Power BI vai entender que cada uma dessas colunas é correspondente a dólar. Agora vamos analisar a aba do Report View, que o ícone está logo lá acima à esquerda. Na aba Report View, onde os relatórios eles são criados no Power BI, ele permite criar visualizações de dados interativas como gráficos e tabelas e mapas. As visualizações podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de análise de dados. É possível adicionar várias visualizações em uma única página de relatório. Os usuários eles podem interagir com as visualizações, clicando nos elementos ou filtrando os dados. E também as visualizações elas podem ser formatadas para melhor aparência do relatório. Então, é uma aba totalmente personalizável para questões visuais. Os usuários também podem criar relações entre as tabelas, o que permite análise de dados relacionados. E ela também inclui recursos para adicionar texto, imagens e outras informações complementares ao relatório. Então, com a aba Report View aberta do Power BI, vamos clicar em Visualization, lá do lado direito, e depois Card. E depois disso, vamos clicar lá na última abinha ao lado direito, em Sales Data. Depois devemos arrastar o item Sales Revenue para dentro de Sales em Visualization. Então vamos arrastar ali onde diz Data lá em cima, vamos arrastar, vamos selecionar Sales Revenue e arrastar para dentro ali de Values.
Então já vamos começar a ter a nossa primeira representação gráfica. Então vai ser apresentada a receita total, né, onde podemos formatar, personalizar a forma de apresentação do seguinte ícone. Lá, nesse ícone ali a gente pode fazer então alterações mais visuais. Essa formatação ela é totalmente pessoal, mas nós vamos usar um padrão aqui para deixar mais homogêneo também. Então vamos usar a fonte 45, vamos usar a seguinte cor azul, vamos também selecionar a Category Label fonte 15, cor azul. Agora vamos demonstrar a quantidade vendida. Vamos clicar novamente em Card e depois vamos clicar ali em Unit Sold. Agora, para formatar idêntico ao anterior, basta a gente clicar lá em cima no pincel, lá no ícone do pincel. Clicamos, na verdade, ali, primeiro clicamos no 542 bilhões, clicamos no pincel e clicamos ali nos 25 milhões. E ele vai formatar da mesma forma que estava o anterior. Vamos agora apresentar um gráfico de tipos de produtos vendidos. Então para isso vamos clicar em Staked Bar Chart, o primeiro iconezinho ali em Visualizations. Vamos clicar em Item Type e Sales Revenue. Para ajustar o tamanho, então basta clicar no cantinho da tela ali, arrastar o cursor e vamos então ajustar o tamanho ao nosso tamanho da nossa apresentação. Vamos também usar a formatação em azul, podemos fazer isso com o pincel e no momento que a gente cria essa tabela a gente percebe que temos uma categoria ali sem item definido, né? E precisamos então, quando acontece isso, a gente percebe que é preciso que o analista ele reveja a base de dados antes de uma apresentação final. Então, percebe-se que ali está faltando dados. Vamos precisar completar esse dado para continuar a nossa análise. Deve-se classificar esse item adequadamente, mas no nosso caso a gente não sabe, né? Não foi classificado e não temos como saber qual a classificação daquele item ali. Então vamos classificá-lo como desconhecido ou unknown, em inglês. Para fazer isso, vamos voltar lá na aba Data View. Vamos clicar com o botão, na flechinha ali da coluna Item Type. Vamos clicar na flechinha, então. E se a gente verificar ali nos dados, realmente verificamos então que tem algumas linhas que tem vazio, não tem nenhuma informação. Para a gente ajustar esse erro aí, vamos clicar lá em cima em Transform Data. Para Bio, vamos abrir então novamente o Power Query, no momento que a gente fizer isso. Então o Power Query vai ser aberto novamente, vamos clicar em Replace Values com a coluna Item Types selecionada. Vamos então garantir que a coluna Item Type esteja selecionada e vamos substituir nada, nenhum valor por null. Então basta digitar ali o que queremos substituir pelo que. E depois dar o OK e clicar novamente em Close and Apply, lá em cima no lado esquerdo. Com isso agora percebemos na aba Report View que todas as vendas agora têm categoria, mesmo que seja uma categoria desconhecida. Então isso é importante para a nossa análise, que mesmo que não tenha nenhuma categoria, vamos categorizá-la como desconhecida. Agora vamos clicar em um gráfico de vendas por ano, que é o segundo gráfico ali, ao lado direito. E vamos clicar em Stacked Column Chart.
Então, após isso, vamos selecionar os itens Order Date e Sales Revenue. E depois, em Visualizations, selecione apenas o ano Year, ou apenas o ano, ou Year. Ou seja, no momento que você criar o gráfico, ele vai trazer mês, semana, dia, e você apenas vai apertando no xizinho ali. Vamos apenas analisar o ano nesse nosso exemplo. Vamos ajustar tamanho e cores para ficar no mesmo formato dos outros gráficos. E agora vamos criar um gráfico de vendas online e offline. Então, vamos em Stacked Bar Chart, Sales Revenue e Sales Channel. Vamos também criar um mapa de vendas por país. Para isso vamos precisar selecionar o mapa, o Country, Sales e Sales Revenue. Caso o mapa esteja desabilitado, precisa habilitar em opções e também formatar o tamanho e cores para ele que fique azul da mesma forma que os outros. Vamos agora colocar vendas por país. Para essa opção, vamos clicar em Multi-Row Card, Country e Sales Revenue. Vamos também formatar cores e tamanhos. E nesse Multi-Row Card, a gente tem a opção ali de... Temos uma barra que ela pode correr para cima e para baixo. E ela mostra o total de cada país e o tipo de item. Tipo do item. Então temos ali todos os países e também o tipo de item. Podemos clicar em México, por exemplo, e ele vai mostrar a receita referente apenas ao México. Podemos também segurar Ctrl e clicar em Baby Food 2017. Em Mauritius, por exemplo, irá mostrar a receita referente apenas às Ilhas Maurício em 2017, categoria Comida de Criança. Para salvar o projeto, basicamente vamos em File, Save As e nomear o projeto. Em seguida vamos carregar vamos abrir o Power BI Online no browser, fazer o login e clicar em MySpace. Depois de clicar em MySpace, vamos clicar em Upload, Browse e localizar o arquivo no computador. Após carregado, o nosso projeto irá aparecer aqui, ali onde está apontando a flechinha. E agora a gente pode continuar o projeto de forma online com todos os dados em tempo real. E esse projeto ele não esgota de forma alguma as possibilidades de estar fazendo outros tipos de gráficos, de também, eu não me atentei muito a recursos visuais aqui, ele pode ser muito melhor editado visualmente, cores, essa questão mais visual pode ser muito melhor trabalhada. Eu me atentei apenas à questão de dados. Então, devemos sempre, né, se atentar a melhorar a parte visual, como cores, e a facilidade na leitura para os usuários finais dos dashboards. Aqui vai o estudo 2.